Hoje o nosso estudo está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14. Eu vou ler do versículo 20 para frente. O tema aqui do capítulo 14 de 1 Coríntios é: o dom de profecia é superior ao de línguas. Mas vamos ler aqui do 11 para frente. Não, do 20 para frente. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então aqui o Senhor mostra pra gente que tá falando acerca de profecia, de línguas, né? Ele tá dando aqui a devida importância a cada assunto aqui, né? Dentro da palavra de Deus. E tá pedindo para nós, irmãos, não sermos meninos, né? No entendimento. Que a gente tem que ser infantil em malícia, né? Nas coisas erradas do mundo, a gente tem que ser infantil, né? Não precisamos ser espertos nesses assuntos, mas em relação às coisas de Deus, nós temos que ter um entendimento, né? Quando ele fala aqui, irmãos, não sejais meninos no entendimento, então nós temos que ter um entendimento, né? Quando Jesus diz que nós temos que transformar nossa mente, né? Se nós não transformarmos a nossa mente, não tem como entrar no reino dos céus, né? A nossa mente, ela tem que ser transformada, né? Ali quando Nicodemos foi visitar Jesus, até escondido para que ninguém visse ele indo, ele perguntou para Jesus como que uma pessoa adulta poderia nascer de novo. E Jesus disse que através da transformação de pensamento, de mentalidade, né? É que nascemos de novo, né? Aí é nascer do Espírito mesmo, né? Quando você transforma a sua mente, na mente de Cristo, né? Então aqui o convite é, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então nós temos que ser criança nas coisas que são maliciosas. Nós não temos que entender essas coisas. Nós temos que buscar o entendimento dos assuntos espirituais acerca de Deus, do reino de Deus. Aí nós temos que ter entendimento, né? Então ele fala, está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então o Senhor está falando que, né, vai falar através de outras pessoas que não estão ali no meio do povo dele, mas, né, e vai ter pessoas que ainda vai duvidar, né? Pessoas que veio de nações, que se converteu, né, ao Senhor. Então aqui, e aqueles que deveria, né, que foi o povo escolhido, não entendeu, não queria entender, né? Então aqui a palavra do Senhor mostra que as línguas são um sinal, né? Não para quem já entendeu o plano da salvação, mas é um sinal para os infiéis, né? E a profecia não é sinal
E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, né? Então, assim, o Senhor tem uma coisa, uma situação para cada pessoa, né? Para cada um entender. Ele usa ali uma situação para fazer a pessoa entender, dependendo do estágio em que ela está, né? E aqui o Senhor mostra que se a pessoa entra na igreja e tá ali todo mundo falando em língua estranha, se entrar uma pessoa indouta ou infiel, alguém que não conhece, vai achar que aquele povo está tudo doido, né? Por outro lado, se todos profetizarem e alguma pessoa que não conhece entrar ali também, de todos é convencido e todos é julgado, né? Então ele fala que os segredos do coração ficarão manifestos, assim lançando-se sobre o seu rosto, e adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi logo que eu vim para a igreja. Eu ia numa igreja perto da minha casa e eu levava minhas meninas pequenininhas, né? Elas eram bem pequenas e eu levava elas comigo. E por 2 vezes, quando eu entrei nessa igreja, uma vez eu fui com uma amiga, minha vizinha, e com ela com a filha dela e eu com as minhas. E ali o irmão, quando a gente colocou o pé ali na porta da igreja, a gente chegou ali, a igreja estava vazia, ele estava abrindo o culto e ele profetizou algo ali e eu fiquei maravilhada, né? Primeiro ele falou em línguas e depois ele traduziu ali o que ele estava falando, né? E eu tomei posse daquela palavra para mim e a minha amiga também. E aquela noite ele falou para mim que estava sendo desfeito um enlace contra a minha vida. E na hora eu entendi do que ele estava falando, porque eu estava me sentindo realmente num enlace, né, naquela situação. E eu tomei posse, aquilo foi tremendo para a minha vida. Porque aí quando veio uma situação na minha saúde, baseado numa outra situação, uma coisa puxou outra, eu me lembrei daquela profecia, eu tomei posse e aquilo me deu muita fé e me deu todas as condições, Deus assim me deu a provisão para mim sair daquela situação, né? Usando médico, usando remédio, a minha fé e tudo, né? Então eu passei por aquela situação embaixo daquela profecia, né? Com fé em Deus, que Deus ia me dar vitória, né? E passou um outro dia, eu fui com as minhas filhas, né? E o irmão profetizou novamente, né? Algo, e na hora eu fiquei em dúvida se aquilo era para mim, né? Como não tinha muita gente na igreja, eu olhei assim para trás para ver se ele estava falando com alguém. E lá do altar ele gritou, ele falou: é para você mesmo que está com as menininhas, né? E foi tremendo, porque naquele dia ele falou que eu tinha dado um passo em direção ao Senhor e o Senhor estava indo me dar um abraço. E na hora ali eu me constrangi, eu chorei, fiquei muito emocionada, tomei posse e me senti amada, abraçada por Deus. Então, assim, quando a gente vem para a igreja, a gente vem assim com o coração, né? Como uma boa terra preparado para ouvir a palavra e a gente toma posse, né? E eu tomei posse e aquilo foi de grande ajuda para a minha vida, né? E até hoje, quando eu me lembro, eu me sinto muito feliz, né? Então, assim, a gente não deve viver buscando essas coisas, né? Profecia, essas coisas. Mas quando o Senhor coloca no nosso caminho, né? Alguém que vai falar algo assim, é tremendo, né? E também aqui tem pessoas também que gostam de sair profetizando por aí. Deus me perdoe, eu não sei. Tem pessoas que não têm muita responsabilidade no que faz, né? Aí eu não sei, cada um vai prestar conta do que faz a Deus, né? Agora, quando a pessoa faz algo que
que realmente é Deus que está dirigindo, a pessoa está fazendo ali pela fé, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu acredito que é como aquele irmão, ele foi realmente usado por Deus e veio de encontro à minha necessidade, tudo que ele falou e me abençoou, né? Então, é isso aqui que a palavra do Senhor está mostrando aqui, né? Que a responsabilidade que nós devemos ter, né? Na hora de profetizar ou de falar em línguas, né? E ele está falando, a gente sabe que quem fala em línguas edifica a si mesmo, né? Mas aí no caso daquele irmão que profetizou na minha vida, ele profetizou em línguas e depois ele falou para mim o que ele estava falando, né? Ele falou em línguas e depois ele declarou ali o que ele tinha falado, né, em línguas para mim. Então ele profetizou na minha vida. Então foi uma grande bênção e até hoje eu me lembro e me edifica até hoje, né? Então eu recebi como de Deus mesmo aquilo para minha vida, né? Então é isso que Paulo, que o irmão está falando aqui para nós fazer, né, isso com responsabilidade, né? Aqui ele está falando que para a gente não ser meninos no entendimento, né? A gente tem que ser menino em malícia, em coisas erradas, mas não no entendimento de Deus, né? Nas coisas de Deus nós temos que ser adultos, né? Então ele enfatiza, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então é isso que nós devemos buscar para a nossa vida, né? E ele fala aqui a importância de falar em línguas, né? E a importância de profetizar, mas ser feito de forma responsável, né? Então aqui a gente vê, ele fala os segredos do seu coração. Ali quando o irmão fez isso, quando ele declarou ali aquela palavra para minha vida, realmente o que estava ali no meu coração foi manifesto, né? E eu realmente me vi ali diante de Deus, eu acreditei, né? E aquilo foi bênção para minha vida, né? Então é assim que deve ser. Então aqui ele está falando no 26 para frente, né? A necessidade de ordem no culto, né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, né? E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Foi o que aconteceu comigo. O mesmo irmão que falou, ele interpretou, né? Mas se houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, né? Então aqui a palavra do Senhor mostra que não tem confusão nas coisas de Deus e que a gente não perde a razão quando está falando, tipo assim, desmaiou, perdeu o sentido. Não tem nada disso. Ele está falando que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, né? Porque Deus não é de confusão, senão de paz, né? Em todas as igrejas dos santos. Então não tem que haver confusão, a pessoa não desmaia, perdeu o sentido, né? Deus não faz essas coisas. A gente faz tudo com com o nosso raciocínio, né? Tipo, sabendo o que está fazendo. Ninguém tipo, meu Deus, não sei o que estou fazendo, estou falando, não. Ele está falando aqui que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, né? Então, para a gente fazer as coisas para edificação uns dos outros, né? Aqui ele fala, olha, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então é para edificação, não é para confusão,
né? E está falando a importância de, quando um estiver falando, o outro se calar, para que as pessoas que estão ali, todo mundo aprenda e entenda o que está sendo feito, né? É um culto a Deus, não é bagunça, né? Então, assim, tem que haver isso aqui na igreja, amém? Então, espero que eu e você, a gente não duvide das coisas de Deus, porque como tem tanta coisa confusa no mundo, a gente às vezes cai, até na situação de ter dúvida em relação a algumas coisas, né? Mas quando é de Deus, não tem confusão, né? O Senhor confirma no nosso coração, não tem confusão. As coisas que vêm de Deus vêm para nos levantar, para nos edificar, para nos abençoar. E aqui o irmão mostra, a palavra do Senhor mostra como que deve ser feito. Amém? Então que a gente venha aprender com a palavra de Deus, né? Essas coisas elas existem, né? Mas a gente tem que fazer com responsabilidade, né? Sem loucura, sem confusão e sendo sempre para edificar o próximo, né? Então que eu e você, meu irmão, minha irmã, a gente venha aprender com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Deus, né? Que a gente venha aprender uns com os outros ali na direção de Deus e que tudo seja para a glória de Deus, amém? Então, se você gosta desse canal, vem aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, tá bom? E que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que cada pessoa, que cada família representada aqui nesse canal seja salva por Deus, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. E desde já, meu muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém.